Olá, seja bem-vindo. Nesta aula vou partilhar consigo 4 formas de aplicar as tintas acrílicas sobre o nosso suporte. Para quem não me conhece, eu chamo-me Emília Matos, sou artista visual e professora de pintura e neste canal partilho consigo conteúdos para o ajudar a pintar a sua primeira tela. Hoje trago então um exercício de como podemos aplicar a nossa tinta acrílica sobre um suporte. Vamos então para o exercício prático, começando por colocar na nossa paleta duas cores. No caso, escolhi o amarelo e o carmim. E esta primeira técnica é muito utilizada para preenchimento de fundos e manuseamos o nosso pincel, que no caso estou a utilizar um pincel número 14 de cabo curto e de pelo sintético. E podemos misturar no próprio suporte a cor e fazendo movimentos em X. Se o objetivo for criar uma mancha homogénea, espalhamos as duas cores em igual proporção. Se quisermos que em algumas zonas a cor carmim for predominante, aplicamos maior quantidade desse pigmento. Se quisermos com maior predominância do tom de amarelo, colocaremos em maior proporção o pigmento amarelo. Claro que tem sempre a ver com o objetivo da sua pintura. Este é um exercício apenas para o ajudar a manusear o pincel, ver o ritmo com que é aplicada a tinta, visto que é uma tinta que seca com muita rapidez, a aplicação da mesma deve ser também manejada com uma certa fluidez e rapidez. Vamos passar agora para outra forma de aplicar a nossa tinta e desta vez utilizando um médio acrílico para conseguir aqui um efeito de o chamado degradê, ou de um efeito de claro-escuro numa mancha de tinta, conseguindo este efeito através da diluição da tinta num médio acrílico. Este médio acrílico torna a tinta ainda mais fluida. Esta técnica do claro-escuro pode ser útil quando quer fazer um efeito de claro-escuro, por exemplo, numa paisagem marítima, ou aplicar este efeito num céu de uma paisagem e em muitas outras situações. Desta vez estou a utilizar um pincel de cabo curto também, e é o pincel número 10, também sintético, porque o objetivo é fazer uma pincelada homogénea, sem efeitos de textura, e criar aqui então um efeito de degradê de claro escuro. Vamos então agora passar para a terceira experiência de aplicação da tinta. Escolhi uma tinta que é opaca, o amarelo ocre, e vou fazer aqui o preenchimento de um espaço com esta tinta espalhada com uma trincha. É uma trincha de 20 milímetros de cabo curto e que me vai servir para fazer uma parte plana. Vou deixar secar e vou partir para o terceiro exemplo de aplicação da tinta acrílica com um efeito de textura. No caso, estou a trabalhar com um pincel de cerdas e de cabo curto, é o pincel número 10. E esta última técnica é a técnica a que se costuma chamar a técnica do pincel seco. Voltando atrás, pois a tinta já está seca, vou aplicar a técnica da veladura ou pintura por camadas. Nesta técnica podemos fazer a própria mistura, camada sobre camada, trabalhando com películas de tinta muito finas para que a de baixo seja visível.
Estas são as 4 técnicas que queria partilhar consigo. Não se esqueça, pratique para que consiga pintar a sua primeira tela com mais facilidade. Até à próxima aula.